Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. De que provas existem que Jesus Cristo é divino? Que pensava ele de si mesmo? Reconheceram as pessoas a sua divindade? Os seus atributos divinos? Cristo possui atributos divinos. É omnipotente, disse que o Pai lhe deu todo o poder no céu e na terra. Encontramos no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18. João, capítulo 17, versículo 2. É omnisciente. Nele, disse Paulo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Jesus afirmou a sua omnipresença com as promessas: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. No livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Não obstante a sua divindade, compreender a capacidade natural da omnipresença, nesse aspecto o Cristo encarnado sujeitou-se voluntariamente a limites. Preferiu ser omnipresente por intermédio do ministério do Espírito Santo. Encontramos no livro de João, capítulo 14, versículos 16 ao 18. A Epístola aos Hebreus atesta a sua imutabilidade, declarando: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, é evidente a sua existência própria, independente, quando ele próprio declara que tem vida em si mesmo. No livro de João, capítulo 5, versículo 26, e João testifica: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vemos no livro de João, capítulo 1, versículo 4, na declaração de sua ressurreição e a vida. Vemos no livro de João, capítulo 11, versículo 25. Jesus afirmou que nele existe vida original, não emprestada, não derivada. A santidade faz parte da sua natureza. Na Anunciação, o anjo disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Encontramos no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35. À vista de Deus, os demónios exclamaram: estamos contigo, bem sei que és o Santo de Deus. Encontramos no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 24. Ele é amor. Conhecemos o amor nisto, escreveu João. E ele deu sua vida por nós. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Ele é eterno. De Isaías, chamou-lhe Pai da eternidade. Em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Miqueias referiu-se-lhe como aquele cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Paulo datou a sua existência de antes de todas as coisas. Colossenses, capítulo 1, versículo 17. E João concordou. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Encontramos João, capítulo 1, versículo 2 e 3. Os seus poderes e prerrogativas divinos, as obras de Deus são atribuídas a Jesus. Ele é identificado como Criador. Encontramos no livro de João, capítulo 1, versículo 3. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. E também como mantenedor ou sustentador. Todas as coisas subsistem por ele. Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Pode ressuscitar os mortos com a sua voz. Encontramos no livro de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Ele julgará o mundo no fim do tempo. No livro de Mateus, capítulo 25, 31 e 32. Perdoou os pecados
no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 6. Vemos no livro de Marcos, capítulo 2, versículos 5 ao 7. Os seus nomes divinos. Os seus nomes revelam a sua natureza divina. Emmanuel significa Deus conosco. Vemos no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 23. Tanto crentes como demónios se dirigiram a ele chamando-lhe Filho de Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 1. Mateus, capítulo 8, versículo 29. Marcos, capítulo 5, versículo 7. O nome sagrado de Deus no Antigo Testamento, Jeová ou Yahvé, aplica-se a Jesus. Mateus usou as palavras de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Preparai o caminho do Senhor, para descrever o trabalho preparatório para a missão de Cristo. Encontramos no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 3. E João identificou Jesus com o Senhor dos exércitos, sentado no seu trono. Encontramos em Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao 3. João, capítulo 12, versículo 41.